E aí pessoal, estamos de volta. Vamos lá continuar falando aqui sobre as condições adversas no trânsito, certo? Agora você já viu que eu já liberei aqui espaço na lousa para a gente dar continuidade e ganhar uma garrafinha com água gelada. Isso é muito bom. Bom, vamos lá. Condições adversas. Conhecimento sobre condições adversas. São condições que, agregando fatores de risco, aumentam a possibilidade de acidentes e que a direção defensiva permite evitar ou reduzir. As condições adversas se referem à iluminação precária, fatores relacionados à luz, como ofuscamentos, aquele negócio de lusco-fusco que você ouve na autoescola. Às vezes você está lá e vem um carro na direção contrária com farol alto, e aí você toma aquele baque de luz e leva alguns segundos para você recobrar a visão nítida. Ou aquele sol assim de fim de tarde, né? Reflexos, penumbra e direção noturna, como eu falei para vocês. Tudo isso são condições adversas. E aí você, dirigindo aí com outros fatores de risco, a probabilidade de acidentes ela sobe lá para o teto. Bom, o ofuscamento causado pelo farol alto do veículo no sentido contrário pode levar o condutor a andar mais de 60 metros cego, pois se a velocidade que está trafegando é de 80 km por hora, como ficamos mais ou menos cegos durante 3 segundos, logo, andando a 22 metros por segundo, estaremos mais ou menos 60 metros cegos. Então, se você, por exemplo, está aqui, uma rodovia, certo? Você está aqui com o seu fusquinha, aqui, tal, vidrinho e tal, volante. À noite, então aqui uma lua. E aí no sentido contrário, a pista de mão dupla, vem aqui um caminhão, ó, um farol alto aqui, ó, deste tamanho. Como ele está dizendo aqui, que é uma informação aqui até que científica, né, física, o ofuscamento causado e você está andando aqui a 80 km por hora. Você ficou 3 segundos cego por causa desse fecho de luz que veio direto na sua vista, você andou 60 metros sem noção de posição. Isso aí é o suficiente, por exemplo, para que você entre na faixa contrária e bata de frente com o dito cujo, né? E como o caminhão é um veículo de grande porte, o risco de você se machucar é muito maior, né? Bom, por isso, quando se fala em direção defensiva relacionado ao farol alto, sempre devemos baixar a luz quando sentirmos que vamos ofuscar o condutor do veículo no sentido contrário. Isto vale para quem trafega atrás de outro veículo também. Por quê? Porque sempre tem, eu não sei se vocês já tiveram esse problema e tal, mas às vezes você está na avenida, está na estrada dirigindo à noite, enfim, e aí sempre tem aquele motorista chato que fica atrás de você com aquele farol alto ligado e a luz vai direto no espelho e direto no seu olho. Gente, isso aí não é legal. Você não tem que estar pensando só no seu bem-estar. Eu não estou enxergando. O cara pega, protege os vidros do carro tudo com insufilme, põe aquele insufilme escuro, 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 escuro. E aí à noite, ele mesmo não consegue enxergar nada. E aí o que ele faz? Ele lança aquele farol alto para ele enxergar as coisas, mas aí o que ele faz? Ele cega os outros. E isso não é legal, né?
É no mínimo uma irresponsabilidade da pessoa, certo? Bom, condição adversa relacionada à luz é isso. Temos outros fatores aqui que eu vou passar para vocês. Eita, beleza. Vamos lá. Tempo. Em relação ao tempo. Falamos da luz. Agora vamos falar do tempo. Condições meteorológicas em geral, né, gente? Ó, fatores relacionados a condições climáticas ou ambientais, como chuva, aquaplanagem, neblina, fumaça, granizo ou neve. Tudo isso pode estar afetando também, são fatores que podem prejudicar, são condições adversas que você tem que ter conhecimento de como você vai agir numa situação como essa. Em relação, por exemplo, à neblina, você não pode estar trafegando com o veículo com o farol alto ligado, porque as partículas de água da neblina, elas vão ampliar aquela luminosidade e vai cegar o condutor que esteja na sua frente ou no sentido contrário. Outro fato também é fumaça. Se você está com fumaça, não está conseguindo visualizar muito bem a estrada, reduz a velocidade. Né? Se você tem muita chuva, reduz a velocidade. Se o limpador ali do para-brisa não está dando conta de tirar toda a água para que você visualize a rua, a estrada, pare o veículo. Pare o veículo num posto de combustível e aguarde diminuir a chuva. Aquaplanagem, aqui em São Paulo a gente tem muito problema aí em relação ao alagamento. Né? Fica aquela lâmina de água, né, muito alta ou uma lâmina de água baixa, assim, suficiente para cobrir a parte ali de borracha da roda, é o suficiente para que você perca o controle do veículo. Aliás, essa semana teve uma chuva muito grande aqui na cidade, e aí durante o trabalho eu estava lá dirigindo, muita chuva, já não estava conseguindo enxergar muito bem, essas chuvas de verão, muito torrencial. E aí, na hora que eu fui entrar numa rotatória, a direção do carro bambeou. E aí, na hora eu tirei o pé, esperei o carro se situar para continuar. Porque se você acelera, tenta dominar o carro ali, é pior. Você vai rodar, vai bater e aí vai dar mó caca. Certo? Bom, outro fator que a gente tem que estar falando aqui com vocês é em relação às vias. Quais são as condições adversas em relação às vias? Condições de via como sinalização, conservação, drenagem, vegetação, defeitos, erros de construção, planejamento do projeto e da pista. Isso é clássico no país que a gente vive. Né? A gente tem avenidas aí que não tem mais aquele asfalto contínuo, porque já foi feito tanto remendo na via que a Sabesp, né, ou a companhia de água de onde você esteja, ela vai lá, faz o buraco no chão, conserta o cano, deixa o buraco quadrado lá. Aí depois demora 2 meses para vir alguém para fazer uma camada de asfalto por cima daquele buraco, bem mal feito. E aí fica várias patacas assim pela rua, que o carro fica ali trepidante, né, aumentando a probabilidade de um acidente. Certo? Em relação à sinalização, às vezes a sinalização está velha, está desgastada, caída. E vegetação, que existem também muitas regiões aqui da cidade que você vai trafegar e a árvore ela já está a copa dominando a rua. E aí os ônibus passam, os caminhões passam e arranca galho, arranca folha, arranca tudo e cai na sua frente ali no carro que você esteja dirigindo. Certo? Mais uma condição adversa é a condição do trânsito em si, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Né? A condição do trânsito
horários de pico, horário de rush, que todo mundo está saindo ao mesmo tempo para ir trabalhar ou para voltar do trabalho. Essa semana tivemos aqui na cidade o retorno das aulas, né? E aí o trânsito piorou muito, né? E também tivemos aí a alteração de velocidade nas principais vias da cidade. Isso também, no meu ponto de vista, tem prejudicado um pouco o trânsito, né? Porque você, por exemplo, você sai de uma via de 70 km por hora, por exemplo, Marginal Tietê. Você está na faixa da via expressa. Você cai para a faixa do meio, já caiu para 60. Você cai para outra, já caiu para 50. E ali próximo, para você que não é de São Paulo, você não vai saber. Mas ali próximo da ponte Eusébio Matoso, na Marginal Pinheiros, quando você sai da pista expressa para cair para local, para ir para a região do Butantã, Avenida Vital Brasil, pegar a Raposo Tavares, na saída você sai de 70, você já tem que baixar para 50, porque ali na saída já tem um radar. Então parece que é uma armadilha. Às vezes você precisa pisar um pouquinho mais, porque tem um carro ali na via que você tem que ir na frente. Se você ficar lerdando muito, de cara que está vindo atrás vem e te chuncha. É as coisas que, infelizmente, né, o prefeito que está aí, que graças a Deus eu não botei o meu voto nele, ele faz, né? Mas fazer o quê? Bom, então aqui, ó. Fatores relacionados a peculiaridades do trânsito, como congestionamentos, aglomerações humanas. Quer dizer, ultimamente aí tem tido muita passeata também. Horários de grande movimento, tráfego de veículos pesados, ciclistas. Agora virou moda na cidade. Eu sou ciclista, certo? Mas eu sou o tipo da pessoa que não acredito que esse negócio de ciclovia vá resolver alguma coisa. Na verdade, ciclovia... 80% das ciclovias que foram feitas na cidade de São Paulo nesse mandato são ciclovias mal feitas, mal planejadas. Simplesmente pintaram a faixa de vermelho e em algumas avenidas na faixa da esquerda, que é onde os carros passam com mais velocidade, né? Então, você não tem que cobrar um local específico para o ciclista na cidade. O ciclista ele tem que estar ali dividindo espaço com todos os outros veículos, com o seu veículo, ele obedecendo a legislação de trânsito e utilizando os equipamentos de segurança. No meu ponto de vista. Bom, outro fator que pode ser uma condição adversa. Condição do veículo. Se você está com um veículo sem condição plena de uso, é uma condição muito adversa que aumenta a probabilidade de acidentes. Certo? Ó, fatores ligados à manutenção, especialmente a itens diretamente ligados à segurança, como luzes, freios, pneus, suspensão, espelhos e a ovelha negra da família, o extintor de incêndio, que foi abolido dos veículos aí, né? Quer dizer, se já era ruim com o extintor, pior sem ele. Mas o pessoal do CONTRAN não entende desse jeito, né? Infelizmente, tem gente por aí que fala, mas eu não sou treinado, capacitado para estar apagando um incêndio. Nossa, muito legal. Só que é o tipo da coisa assim. Se você está se você está numa avenida, porventura acontece um acidente, um carro capota, tem uma criança de 2 anos presa na cadeirinha dentro do carro e o carro começa a pegar fogo. Como é que faz? Vai ligar para os bombeiros e esperar 20 minutos para eles chegarem? Até lá a criança já virou carvão, né? Eu não sei até que ponto esse tipo de coisa é benéfica para a sociedade. Sinceramente, eu queria saber como pessoas ainda têm esse tipo de opinião, né? Então é melhor não. Liga para o bombeiro. Mas tem um menino lá queimando. Não, deixa queimar.
não tem extintor, vai fazer o quê? Eu que não vou lá. A mesma pessoa que fala que não precisa de extintor é a mesma pessoa que vai dar um cano para a criança torrando dentro do carro. Né? Bom, cargas. Isso é uma condição adversa muito recorrente. Deixa eu só ver se tem tempo aqui ainda, gente. Ah, tem 5 minutos ainda. Deixa eu marcar aqui na lousa. Cargas. O que você vê de caminhão, utilitário, carreta com as cargas mal acondicionadas é uma barbaridade. Por quê? Muitas das vezes você vai estar alocado num departamento que você vai transportar cargas. Na realidade, o concurso que eu estarei fazendo é relacionado a isso também. Transporte mais de cargas do que de pessoas. E aí, gente, o que acontece? Por exemplo, você acondiciona a carga sem amarras, mal distribuída. Tudo isso, gente, o que vai ocasionar? Pode cair a carga na rodovia ou na rua, atingir outro veículo, atingir um pedestre, causando outros acidentes. Às vezes você nem se envolve no acidente, mas a carga que caiu do seu veículo ocasiona um acidente. Né? Esses dias aí eu estava trafegando pela rodovia Ayrton Senna, vindo de volta do centro da cidade. Saí da Marginal, peguei Ayrton Senna. No meio da rodovia, de repente, apareceu o quê? Uma caixa de papelão. No meio, e você ali na faixa de 90, 100, 110 km por hora. É complicado, gente, porque assim, é só uma caixa de papelão? Não sei. Às vezes poderia ter alguma coisa mais rígida dentro da caixa de papelão, uma pedra, um objeto metálico, que poderia, se eu insistisse a passar por ele, ele poderia enganchar ali debaixo do carro, furar um pneu e acontecer um acidente numa velocidade alta. Né? Aí você é obrigado a fazer movimento brusco, desviar, e aí os outros motoristas podem não perceber e ocasionar o acidente. Então, carga é uma coisa muito importante, muito importante. Aqui próximo de onde eu resido, onde eu moro, muitos caminhões de materiais de construção, você vê lá, você tá atrás do caminhão, você vê o caminhão penso, assim, tá, a carga, os tijolos estão muito bem acondicionados, muito. Bom, mais um fator aí de condição adversa. Quem? O próprio condutor. Por quê? Bom, fatores ligados ao estado físico e mental do condutor. Esses fatores incluem deficiências visuais ou físicas, uso de drogas ou medicamentos, estado de sono, estresse ou alteração emocional. Então, gente, tem que ter cuidado em relação ao seu próprio bem-estar, né, na direção defensiva, porque você pode ter uma condição adversa relacionada a você mesmo, o condutor. Às vezes, você não dormiu bem à noite, está cansado. Como é que você vai estar dirigindo? Com qualidade, com uma plena condição. Às vezes você tomou um medicamento que ocasiona sono, né? Ou você está estressado por algum motivo, até mesmo pelo trânsito, né? Enfim, N condições que podem prejudicar a plena atividade aqui do nosso amigo condutor, certo? Eu mesmo já durante o trabalho tive um problema em relação a isso. Não tinha descansado muito bem no dia anterior e no outro dia de manhã eu estava tomando um medicamento que ocasionou mais sono, mais cansaço, e por sorte eu simplesmente só encostei na traseira do outro carro porque o trânsito estava lento, né? Mas é perigosíssimo, é muito perigoso. Não tem condição, não tem jeito. Por isso que é imprescindível que o condutor ele tenha ali o seu período de descanso respeitado.
Mais um fator aqui de condição adversa. Passageiros. Passageiros, quando você pega passageiros no seu veículo chato, é difícil de você dirigir, né? Ó, fatores ligados com o comportamento ou características. Esses fatores podem incluir idade, estado emocional, barulho, brigas, passageiros que passam mal ou excesso de passageiros. Tudo isso pode também afetar a condução, né? Bom, em relação a essa parte aqui, de condições adversas, dentro da parte de conhecimento, acabou, né? Agora a gente vai falar daqueles outros itens que estavam relacionados com o conhecimento, que é a atenção, previsão, habilidade e ação, certo? Então eu vou dar uma liberada aí na memória do equipamento, tá? E aí em seguida a gente já entra aqui para falar de cada um desses outros demais itens que não são muito longos não, tá? Só um instantinho aí que eu já volto.